Ecoar a boa nova. Então vamos continuar com a nossa espiritualidade diária. Na 22ª semana, nós vamos ver o julgamento e a crucifixão de Jesus. Nós tínhamos visto que Judas tinha decidido entregar Jesus, né? E que tinha combinado que quando tivesse uma ocasião oportuna, ele ia entregar Jesus. Jesus, no lava-pés, ainda avisa para os discípulos que um deles ia traí-lo, né? E na ceia, né? Quando diz assim, aquele que come comigo o pão. Então Judas estava do lado de Jesus e recebe o pão da mão dele. E depois sai para entregá-lo. Então agora, depois da ceia, nós vemos a oração de Jesus, no primeiro dia. Depois de falar essas coisas, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, pois lhe deste poder sobre todos os homens, para que ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E assim sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo. Eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Consagre-os com a verdade é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Em favor deles eu me consagro, a fim de que também eles sejam consagrados com a verdade. Então, na oração de Jesus ao Pai, ele pede pelos discípulos, né, para que eles fiquem unidos e para que eles não se percam. Então, no segundo dia, nós vamos ver a paixão no horto, né? Então, Jesus foi com eles para um lugar chamado Getsêmani, né? Aquela oração ali já foi no horto. E disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Começou a ficar triste e angustiado. Então disse-lhes: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um, foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os a dormir. Disse a Pedro: Nem sequer pudeste vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Então Jesus no horto ele vai rezar, né? Ele deixa os discípulos ali e vai rezar. Deixa ali Pedro, Tiago e João e vai rezar. E quando ele reza, ele pede força porque ele sabia o que ele ia enfrentar, né? E a carne é fraca, como ele diz, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se afasta um pouco para rezar e quando volta, os discípulos estão dormindo. E ele diz assim: Vocês não podem rezar nem uma hora comigo? E se afasta para rezar de novo. E quando ele voltar, vai achar eles dormindo de novo. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, com grande multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que ao beijar, prendei-o. Judas aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre! E beijou-o. Jesus disse-lhe: Amigo, faz já o que tens de fazer. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e prenderam-no. Então Jesus disse às multidões:
Saíste com espadas e paus para me prender como se eu fosse um bandido. Todos os dias no templo me sentava para ensinar, e não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Então vejamos, nessa hora, Judas chega, né? E ele tinha combinado um sinal com os guardas lá dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham mandado guardas com ele, né? E o sinal é aquele que eu beijar, esse é Jesus. E ele vai lá e dá o beijo de amizade em Jesus, né? O beijo da amizade de Judas é o beijo da traição. Então Jesus é traído com um beijo de um amigo. E eles o prendem. E os discípulos todos fogem e abandonam Jesus sozinho. Então, o terceiro dia, né? Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e nada encontravam, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram duas testemunhas e afirmaram: esse homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou e perguntou a Jesus: nada tens a responder ao que esses testemunham contra ti? Mas Jesus continuou calado. E o sumo sacerdote disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você acabou de dizer. Além disso, eu lhe digo: de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunho? Pois agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? Responderam: é réu de morte. Então, eles sentam para julgar Jesus, chamam muitas testemunhas, as testemunhas falam, mas nada que o condenasse. Então ele pergunta, então o sumo sacerdote pergunta para Jesus se ele é o Messias ou não. E Jesus diz que é. E como eles não acreditam em Jesus, eles o condenam por blasfêmia e dizem que ele é réu de morte. Mas tem um problema. Eles são sacerdotes. E nessa época, tudo isso, Israel era domínio de Roma. Então eles não tinham autorização para matar ninguém. Se eles queriam a morte, quem tinha que condenar a morte eram os romanos. Então eles vão levar Jesus a Pilatos para acusá-lo. Pilatos vai ver que é uma questão religiosa, não vai querer lidar com isso, e vai enviar Jesus a Herodes, sabendo que Jesus é galileu, para ver se Herodes lida com a questão, já que Herodes também estava em Jerusalém. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou a Jesus se era galileu. Ao saber que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, Pilatos o mandou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém nesses dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois já ouvira falar a respeito dele e há muito tempo desejava vê-lo. Esperava ver Jesus fazendo algum milagre. Herodes o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, não respondeu nada. Entretanto, os chefes de sacerdotes e doutores da lei estavam presentes e faziam violentas acusações contra Jesus. Herodes e os seus soldados trataram Jesus com desprezo, caçoaram dele e o vestiram com roupas brilhantes, e o mandaram de volta a Pilatos. Nesse dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, pois antes eram inimigos. Então, Herodes manda Jesus para Pilatos, manda Herodes para Jesus, manda Jesus para Herodes, e Herodes fica contente em ver Jesus porque estava curioso, ouvia falar muita coisa dele. Pergunta, mas Jesus não responde nada. Por que Jesus não responde nada? Será porque Herodes talvez estivesse perguntando só por curiosidade? Ou porque o julgamento no coração de Herodes já estava tomada a decisão? Bom, o texto não diz por quê, mas Jesus também fica calado diante de Herodes, talvez esperando o julgamento final de Deus. E os sacerdotes vão lá acusar Jesus, mas Herodes não vê nada demais e devolve Jesus para Pilatos. Então Jesus agora vai de novo diante de Pilatos.
Jesus foi posto diante do governador, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: Tu o dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não ouve de quantas coisas te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra e o governador ficou vivamente impressionado. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: E o que vou fazer com Jesus, chamado Messias? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos insistiu: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem, é um problema vosso. Todo o povo respondeu: Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então Jesus vai diante de Pilatos. Pilatos o interroga, não vê nada demais, vê que é só uma questão de religião e de intriga dos sacerdotes com ele e quer soltá-lo. Para tentar soltá-lo, então, Pilatos coloca a opção do indulto de Páscoa de soltar ele ou Barrabás. Barrabás era um agitador, era alguém que estava preso por agitação pública. Então, provavelmente, alguém que tinha matado pessoas, tinha provocado revolta. E Jesus tinha sido bem recebido em Jerusalém, lembra, pela multidão? Então, essa multidão que recebeu Jesus bem, agora a multidão grita crucifica. O que aconteceu nesse meio tempo? Se eles tinham recebido Jesus bem, o que aconteceu é a propaganda dos sacerdotes, né? Que falaram que Jesus era mau, que o que ele fazia era levar à destruição, que era blasfêmia, que ele botava Israel em perigo e por aí vai. Então, a propaganda contra Jesus coloca o povo contra Jesus. Então, finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles para que fosse crucificado. Eles levaram Jesus. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Gólgota. E aí crucificaram Jesus com os outros 2 homens, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou também escrever um letreiro e colocou-o na cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus, porém, puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não deixe escrito o Rei dos Judeus. Mas este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Então Jesus é pego, é crucificado, posto na cruz, crucificado, e ao lado dele 2 bandidos, né? Os 2 bandidos provavelmente também eram 2 agitadores, como Barrabás, que foi solto. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado, para que se cumprisse as Escrituras, Jesus disse: Tenho sede. Havia aí uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja de vinagre numa vara e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está realizado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era dia dos preparativos para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era muito solene para eles. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que estavam crucificados com Jesus. E se aproximaram de Jesus. Vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe atravessou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água.
Então Jesus diz que tem sede, eles dão para ele vinagre e água na esponja, né? Vinagre e água é uma bebida refrescante da época, né? Ele estava na cruz, deram para ele vinagre e água. Vinagre também é vinho estragado, né? Isso tem um significado no rito da Páscoa como um todo, é o quarto cálice, como explica Scott Hahn no livro dele, O Quarto Cálice. Mas deixando de lado a explicação teológica, que aqui a questão é o lado espiritual, né? Jesus, depois de pregar toda a paz, justiça e amor, o que ele recebe em troca é a crucifixão. E o povo prefere Barrabás, que é um bandido violento, a Jesus. Prefere porque os sacerdotes incitam o povo contra Jesus. E Jesus, então, é crucificado e morto, ao lado de dois bandidos, de dois malfeitores.